Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mônica Rossack, eu sou advogada empresarialista e atuo no nicho das startups desde o comecinho da minha carreira. Eu queria muito agradecer aí o convite do pessoal do Legal Hub, que me convidou para falar com vocês sobre algum tema relacionado ao direito das startups. E por coincidência eu estava redigindo uma minuta de mútuo conversível. Eu aproveitei a oportunidade, já que a gente tem aqui um desafio, que é falar só em 25 minutos, para pensar algumas coisas e trazer para vocês algumas perspectivas que talvez eu não vejo aí sendo abordado pela maioria das pessoas quando falam de mútuo conversível. Bom, o mútuo conversível, para a gente começar a entender e trazer esse conceito, ele pode ser entendido como uma tropicalização das convertible notes. Então, esse instrumento americano, né, norte-americano, trazido aqui para a realidade brasileira, a gente conseguiu ajustar ele dentro aí do nosso sistema jurídico desta forma. Ele é um instrumento utilizado para viabilizar aporte em startups, muito utilizado por investidores anjos, porque esse instrumento é bem utilizado ali nos estágios iniciais da startup, quando ela ainda não tem tanta estrutura, né? E a gente vai entender o porquê ali existem uma série de questões que favorecem a utilização desse instrumento, como a proteção patrimonial do investidor, por exemplo. Mas o mútuo, ele é um empréstimo que o investidor faz a startup em determinadas condições e depois de um tempo, determinado tempo, ele tem a possibilidade de converter esse valor investido em participação societária ou em ações a serem emitidas, dependendo do tipo societário das startups. Eu vou me direcionar e falar mais sobre o mútuo conversível para as startups em LTDA, porque em sociedades limitadas, porque realmente é o que eu mais vejo no dia a dia. Assim, a maioria das startups, quando iniciam, elas escolhem essa organização societária limitada, né? Até por uma questão de gastos. A sociedade anônima é uma sociedade que exige uma série de burocracias que acabam encarecendo ali a gestão de toda a sociedade. Então, eu vou falar bastante do ponto de vista ali do mútuo para uma sociedade limitada. Bom, para a gente começar a trazer o fundamento, o mútuo conversível é um instrumento híbrido. Então, ele tem dois aspectos. Primeiro, as características fundamentais do mútuo. E por que eu estou trazendo isso? Porque é muito importante que a gente tenha em mente que, como é um instrumento contratual, como é um contrato que está previsto no Código Civil, a gente tem uma série de requisitos que, se não observados, podem gerar ali uma descaracterização e isso vai incorrer em uma série de problemas que a gente vai tratar ali mais para frente. Mas, por hora, é importante a gente entender que esse contrato de mútuo ele não é um contrato de mútuo simples ou um contrato de mútuo que não tem nenhuma especificidade. Ele se chama mútuo conversível porque ele tem essa parte, que ele é um contrato de mútuo, então o investidor faz o empréstimo, assina esse instrumento, formalizando ali esse empréstimo para a startup. Isso está regulamentado nos artigos 586 e 592 do Código Civil. E, por outro lado, ele tem uma previsão da possibilidade de conversão desse empréstimo, desse valor, desse aporte, em participação societária. Então, o contrato de mútuo conversível, ele tem esses dois aspectos, ele é um instrumento híbrido. E aqui, eu trouxe a letra da lei para a gente ler junto e eu fazer essa ressalva com vocês. Quando a gente fala de mútuo, então tá ali, artigo 586, o Código Civil fala: o mútuo é um empréstimo de coisas fungíveis, dinheiro, né? Basicamente. O mutuário é obrigado a restituir o mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, a gente está falando de um empréstimo, nesse caso, de dinheiro, e que ele deve ser devolvido. O mútuo se caracteriza dessa forma. Artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros.
E aí eu vou parar por aqui, porque é isso que eu quero trazer para vocês. Juros. Então, um contrato de mútuo conversível, para que não se descaracterize como um contrato de mútuo, ele precisa ser um empréstimo de coisas fungíveis. Então, um empréstimo, presume-se a devolução, ainda que o investidor anjo, por praxe, não faça essa cobrança, tá? Mas é importante que no instrumento a gente traga essa previsão. E a gente fala ali que presumem-se devidos juros. Então, é importante que a gente faça também a previsão dos juros num contrato de mútuo. E aí, em relação à previsão da possibilidade de conversão, a gente não tem isso na letra da lei, a gente não tem essa previsão legal, isso não é regulamentado. Mas, por se tratar de um instrumento particular, né, e não existir nenhuma disposição, nenhuma vedação legal para que essa previsão conste no instrumento, é um instrumento amplamente utilizado, são pouquíssimas pessoas, doutrinadores, enfim, que se posicionam contra a utilização desse instrumento. Bom, por que esse instrumento é tão utilizado? Quais são os pontos positivos da utilização desse instrumento ali para regularizar o aporte de investimentos em startups? Primeiro, pela agilidade na composição e formalização, ou seja, ele é um instrumento ali tratado entre as duas partes, não exige maiores burocracias no registro, como, por exemplo, ali a alteração de um contrato social, que tem todo aquele trâmite da junta comercial, etc. Esse é um ponto muito positivo, porque isso encurta ali o período para a startup receber o aporte, encurta o período do início da negociação até efetivamente o recebimento de aporte pela startup. Então, é um instrumento que conversa muito com essa agilidade que as startups exigem. Depois, a gente tem essa questão da proteção patrimonial do investidor, tanto em relação aos terceiros, quanto em relação à previsão de devolução do valor aportado. E aqui eu vou fazer uma ressalva, tá? A gente tem, claro, numa sociedade limitada, a questão da limitação da responsabilidade, ou seja, o sócio ele só vai ser responsabilizado ali de acordo com o seu aporte, o capital social, etc. É assim que deveria funcionar. A gente sabe que, na prática, a questão da desconsideração da personalidade jurídica na justiça trabalhista, na justiça trabalhista, na maior parte dos casos, isso realmente é algo que expõe o investidor que está ali fazendo aquele aporte a muitos riscos. Se a gente tiver em mente que esse investidor faz isso de forma profissional, ele tem o aporte em diversas startups. Então, seria um risco desproporcional e que não incentivaria ali o investidor a continuar movimentando o ecossistema. Se a gente for pensar que ele tem entrando diretamente no contrato social, então comprando, entre aspas, uma porcentagem ali do capital da empresa, ele seria diretamente sócio e correria o risco de sofrer algum processo, ou enfim, perder algum valor do seu patrimônio em caso de algum litígio. E em relação à previsão de devolução, eu não vejo isso sendo efetivamente praticado no mercado. Com uma ressalva, a gente tem ali umas previsões, né? Claro, a gente está estipulando um contrato. No caso de descumprimento contratual, em alguns casos mais complexos, essa devolução do dinheiro também, do valor aportado, também dá mais segurança para o investidor. E a gente tem alguns casos específicos, por mais que o investimento em startup seja um investimento de risco, e o investidor profissional ele sabe disso, ter essa previsão também é algo que o incentiva a utilizar esse instrumento. Bom, a gente tem uma maior flexibilidade na elaboração das cláusulas, ou seja, a gente consegue, dependendo do caso,
pormenorizar ali situações muito específicas. O mútuo é um instrumento que garante um pouco mais de flexibilidade. Permite que a startup se mantenha no regime tributário do Simples Nacional. Isso é muito legal. O Simples Nacional tem uma série de vantagens para a startup, simplifica muito o processo todo ali de gestão contábil também da startup, e se ela tiver ali no contrato social dela um sócio, pessoa jurídica, ela não poderia fazer parte desse regime tributário, não poderia usufruir dos benefícios desse regime tributário. Então, isso também é um ponto muito positivo para a utilização desse instrumento, que não vai necessariamente e imediatamente vincular o investidor à startup no contrato social, por exemplo. E aí também tem a questão de garantir maior liberdade para a startup na gestão da empresa. Como a gente viu ali, como eu trouxe para vocês os fundamentos desse instrumento, se a gente não tomar cuidado e se exceder daquelas cláusulas de controle, enfim, no decorrer da negociação do mútuo, isso pode ser descaracterizado como um mútuo e ser caracterizado como uma sociedade de fato. Então, como existe esse risco também para o investidor, porque se for considerado, se a relação ali for considerada uma sociedade de fato, ele vai estar ali exposto a toda a responsabilidade da startup também. Então, essa maior liberdade é garantida para a startup, porque dentro dessa negociação para a elaboração dessa minuta entre as duas partes, o investidor sempre tem isso em mente. Então, ele, claro, tem algumas cláusulas de controle, a gente vai ver algumas hipóteses, mas ele não pode se exceder nesse controle para que realmente esse contrato não seja descaracterizado, e aí sim a liberdade a startup tem uma liberdade maior na gestão do dia a dia da empresa. E aí a gente tem os pontos de atenção. Eu já falei um pouco, não tinha como não passar por isso, mas para mim, os pontos que a gente precisa estar ali de olho na hora da elaboração dessa minuta, em relação à descaracterização do instrumento. Como a gente viu no artigo 586 ali, o mútuo ele tem algumas características porque ele está previsto no Código Civil. Então, eu dei bastante ênfase ali, que ele é um empréstimo, então ele presume devolução, ele presume juros. Existem uma série de requisitos ali que precisam ser olhados com carinho, né, e obedecidos, sob o risco da gente ter aí, de repente, uma descaracterização desse instrumento e aí a gente ter caracterizado uma sociedade de fato, o que não garantiria proteção nenhuma ao investidor. Em relação à ingerência, que foi aquilo que a gente falou ali sobre a liberdade da startup, é que quando a gente tem uma relação de investidor com startup, o investidor, principalmente o investidor anjo, que entra nesse estágio inicial, ele tem um papel de mentor ali, né? A gente chama de smart money. Então, muitas vezes, o investidor também exerce esse papel. E aí é que tá, qual que é o limite do mentorar para tomar decisões administrativas e isso descaracterizar o mútuo conversível, caracterizar uma sociedade de fato, expor o investidor a riscos desnecessários. Então, é importante a gente olhar isso, para que os direitos que a gente coloca ali, para a gente não colocar ali na minuta direitos que são exclusivos dos sócios. Eu tenho alguns pontos que eu acho fundamental estar ali, que a gente vai tratar mais para frente, mas é importante quando a gente estiver, porque a gente tem essa ânsia de proteger a startup, que é a nossa cliente, a todo custo, e aí a gente precisa tomar alguns cuidados. E essa questão da responsabilização perante terceiros, que junta aí esses dois pontos anteriores, que é na hipótese de descaracterização desse instrumento, ou seja, se a gente fizer um mútuo que não tem juros, um mútuo que não prevê devolução, a gente descaracteriza esse instrumento, então o mútuo não seria um mútuo, não sei, dependeria muito do caso concreto para a gente analisar como isso seria entendido, mas o investidor poderia ser responsabilizado, porque aí
estaria, então, caracterizado uma sociedade de fato, o investidor está muito presente no dia a dia da empresa, tomando decisões administrativas a todo momento. Então, aquele contrato ali seria mais uma simulação, e no dia a dia, de fato, o investidor seria caracterizado como um sócio e todo esse arranjo como uma sociedade de fato. E aí, qual que é o procedimento? Qual que é o passo a passo, mais ou menos? Então, o investidor anjo chega na startup, acho que esse é o sonho, na verdade. Acho que é a startup que chega no investidor anjo, os dois começam a negociação, e a partir desse momento, pré-elaboração dessa minuta, a gente já recomenda que se faça um memorando de entendimento, um term sheet. E seria mais ou menos uma previsão mais ampla, mais geral, até porque a gente está iniciando essa relação entre os dois, a gente não sabe de fato o que vai ser encontrado, como vai acontecer a negociação, mas a gente precisa de algumas previsões ali que vão delimitar como vai funcionar essa relação. É um instrumento mais simples, mas que já prevê ali, por exemplo, algumas cláusulas de controle. E aí vem o instrumento do mútuo, propriamente dito. O instrumento do mútuo, ele vai regular propriamente o aporte, o momento de investimento, de fato. No mútuo conversível, a gente já faz algumas, e aí, atenção, lembrem da descaracterização lá atrás. Por isso que eu pontuo muito isso. Então, a gente prevê algumas cláusulas de controle, antecipando ali algumas determinações de um acordo de sócios. E aí, depois, na hipótese de conversão, a gente tem, de forma amplificada, a exposição dessa regulamentação aí, dessa relação entre a startup e o investidor, somente na hipótese de conversão. E aí, como a gente tem esse tempo um pouco mais escasso, eu trouxe duas previsões, eu nem falei cláusulas, falei previsões, que eu não vejo sendo tão enfatizadas nas explicações em relação ao mútuo. Veja bem, os considerandos, que não são cláusulas, e por isso eu coloquei previsões, não coloquei cláusulas, os considerandos, para mim, são uma das partes mais importantes ali do instrumento. Por quê? O considerando, ele tira uma fotografia do momento da negociação entre as partes, né? Então, ali fica muito explícito a intenção das partes, a vontade das partes. É uma fotografia do momento. Então, por mais que algumas pessoas, inclusive, não usem esse tipo de previsão, eu gosto muito desses considerandos e de tratar eles com bastante carinho, porque eles vão auxiliar ali a interpretação do instrumento, por exemplo, num caso de litígio entre o investidor e a startup. Eu considero super importante, por mais que não seja efetivamente e amplamente tratado os considerandos quando a gente fala de mútuo. E a outra questão é o direito de veto. Lembra que eu falei que, olha, a gente tem que tomar cuidado com os direitos que a gente está prevendo ali para o investidor, né? A gente tem que ter em mente que ele é um investidor, ele não pode tomar decisões ali, senão a gente descaracteriza o instrumento. Mas é importante que a gente tenha um direito de veto, a gente tenha as opções de veto, né? As previsões de veto pelo investidor. E por que isso? A gente tem uma série de acontecimentos no desenrolar de uma startup que podem também deixar o investidor desprotegido, e a gente não gostaria de ver isso. A gente quer realmente que cada vez mais essas relações estejam bem regulamentadas, para que mais pessoas sintam-se confortáveis em investir em novas empresas, em inovação, e aí a gente faça, de fato, o ecossistema girar. Então, se por um lado a startup tem que ter a liberdade dela na gestão ali do dia a dia da empresa, por outro lado, o investidor também precisa se proteger. A gente tem que pensar que no decorrer de uma startup muita coisa pode acontecer, e o investidor, ele investiu naquela ideia, naquela empresa, naquilo dali, né? Se as circunstâncias mudam de forma muito substancial, muito significativa, ele precisa ter uma previsão ali que o proteja também. Então, eu coloquei alguns exemplos, como a alteração do controle da empresa, a mudança do objeto da startup, o endividamento excessivo, se de repente a gente tem ali um administrador da empresa que não administra bem financeiramente a startup, que
de fato vai gerar algum problema ali na frente, o investidor tem que ter, de fato, o direito de veto, de barrar essas ações que colocam em risco a continuidade da empresa. E aí, eu trouxe aqui as hipóteses de vencimento antecipado. Então, vamos falar assim. Na prática, nenhum investidor profissional de startups, ele sabe que investir em startups é arriscado e nenhum investidor, em tese, tem na mente dele que, ó, investir, se não deu certo, eu vou pegar de volta, né? Mas isso se a startup rolar, se os sócios continuarem ali no dia a dia, ralando. A gente sabe que, infelizmente, empreender no Brasil é realmente um desafio e as coisas podem acontecer ou não. Mas existem cláusulas que a gente precisa trazer, porque são previsões que dizem respeito à má conduta, entre aspas, da startup, a má administração da startup. Então, eu coloco ali no contrato de multa hipóteses de vencimento antecipado que vão proteger o investidor também. Então, o endividamento excessivo, como a gente falou, né, para a gente garantir que a gente vai receber de volta o valor que foi aportado. Falsidade de informações parece muito básico, parece muito simples, mas infelizmente, em alguns casos a gente vê a omissão ou, de fato, a adulteração aí de informações muito importantes na hora de receber o aporte. A startup, naquela ânsia de receber o aporte, pode cometer alguns deslizes em relação a isso. Então, para o investidor é importante que a gente faça essa previsão de vencimento antecipado nesse sentido. Abandono pelos founders, então a gente coloca essa hipótese de vencimento antecipado. Claro, existem outras previsões que a gente também coloca, isso para manter ali os fundadores, os sócios engajados nesse projeto. Afinal, o investidor está lá, ele deu dinheiro de bom grado, está ajudando, está mentorando, mas uma forma de garantir isso também é garantir o vencimento antecipado, ou seja, olha, se vocês começarem a se dedicar a outros projetos, de repente até concorrentes, né, aqui com esse empreendimento no qual eu aportei dinheiro, eu quero o meu dinheiro de volta. Então, a gente também tem a questão de reorganizações societárias, que foi o que eu falei, a troca de controle, então fusão, cisão, incorporação, enfim. E, de uma forma geral, o descumprimento contratual. Então, esse vencimento antecipado do mútuo seria uma forma de prevenir ou de garantir que não haverá nenhum descumprimento contratual ali por parte da startup. Bom, eu tentei trazer para vocês os principais pontos que eu talvez não veja aí sendo abordados. O tempo é escasso, é curto, mas eu tentei trazer para vocês pontos que eu considero realmente muito importantes para que vocês tenham uma outra visão na hora de elaborar essa minuta e consigam enxergar a parte do investidor, o lado do investidor e o lado da startup também. Eu me coloco à disposição de vocês. Eu tenho um perfil no Instagram onde eu compartilho bastante conteúdo de direito para startups e advocacia. É Mônica Rossack, o meu nome. E o meu site também está aí. A gente tem uma área para vocês encaminharem e-mails e recados, para a gente conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu estou ali disponível para conversar com vocês.